Por que que a base por que que a base precisa ser a Bíblia? A base do nosso estudo. Primeiro, porque ela é a palavra de Deus, né? A Bíblia diz em 2 Pedro 1:20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Né? Nenhuma profecia é de particular interpretação. Né? E 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A Bíblia fala que toda a Escritura, embora nós sejamos partícipes de uma nova aliança, nós somos da nova aliança. Nós não somos salvos pela velha. A gente é salvo pelo sacrifício de Jesus. Né? Agora, isso não significa que nós agora vamos descartar a antiga aliança. Existem pastores e igrejas que usam praticamente só o Novo Testamento. Você sabia disso? Porque eles acham que não faz mais sentido usar o velho, porque agora a gente está numa nova aliança. Só que tem um detalhe: a nova aliança ela é uma continuação da antiga. Uma coisa está ligada na outra. Se eu não conheço a antiga, eu vou ficar no mínimo perdido na nova. Então eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber por que Deus criou uma nova aliança. Para isso eu vou precisar entender a antiga. Então a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então não é só o Antigo, não é só o Novo Testamento que é inspirado. O Antigo também é inspirado. E você vai ver Jesus fazendo citação do Antigo. Então eu posso e devo usar toda a Bíblia. Claro que sempre deixando muito claro que eu faço parte de uma nova aliança. Né? E eu não posso pegar, por exemplo, algumas coisas que fazem parte do ritual do sacerdócio da antiga aliança e querer aplicar nos dias de hoje, porque aí está errado. Né? Ninguém aqui vai sacrificar ovelha para Deus, ninguém vai sacrificar animal para poder obter perdão de pecados. Né? Eu não vou fazer uma oferta gorda, né, de uma novilha para receber a oferta pelo meu pecado. Não, isso aí já passou. Agora, já teve um sacrifício único, que é o sacrifício de Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse sacrifício, ele basta. Eu não preciso mais pagar penitência, não preciso... Está dando para entender? Só que, quando eu vou lá e estudo, por que eles sacrificavam aqueles animaizinhos? Por que eles... o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava na presença de Deus para apresentar o sacrifício pelo povo? Tudo vai fazendo sentido. Por que Jesus é chamado do sumo sacerdote? Então uma coisa está encaixada na outra. O livro de Hebreus, por exemplo, ele é um livro todinho que foi escrito para os hebreus, que eram os judeus à época, explicando o Antigo Testamento. Então o livro de Hebreus aqui, não sei quem já leu, quem não leu, leia. O livro de Hebreus é tremendo. Inclusive tem no meu Instagram o estudo de Hebreus, versículo por versículo. Eu gravei mais de 30 aulas ensinando o livro de Hebreus, versículo por versículo. Eu peguei basicamente umas 5, 6 bíblias de estudo e todo o conteúdo que eu tenho em casa, dos meus cursos de teologia e tal, e eu montei esse estudo e fiz no Instagram, ao vivo. Está tudo lá salvo. Então, o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, melhor dizendo, ela explica o Antigo Testamento, ou pelo menos várias partes do Antigo Testamento. Então é muito interessante. Né? Por quê? Porque foi escrito por hebreu, principalmente por hebreu que ainda queria guardar a lei. Né? Eles estavam agora na nova aliança, eles tinham aceitado Jesus, mas eles ainda queriam guardar a lei. Aí Paulo, provavelmente foi Paulo, a gente não sabe se foi Paulo, mas é possível que tenha sido Paulo, escreveu Hebreus, que é um livro que ele vai assim meio que descortinar muitas dúvidas, principalmente para o povo hebreu, né? Não é o nosso caso, porque ao menos que tem algum hebreu aqui, né? Mas nós somos gentios, né? Então nós não temos esse negócio que, meu Deus, agora, será que eu não posso nunca mais comer uma carne de porco? Eu gostava tanto de comer uma carnezinha de porco assada, agora o pastor Cristo acho que ele vai ensinar que não pode. Não, eu não vou ensinar que não pode, porque Jesus Cristo disse que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Né? Eu agora estou numa nova aliança, eu não preciso mais guardar isso.
Mas tem algumas coisas que eu posso guardar e que devo, né? E o próprio Novo Testamento explica o quê? Mas depois isso é outra pregação. Estão entendendo a importância do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é como se ele fosse... A gente estava falando aqui da construção da casa, né? Começa pelo fundamento. Depois você vai edificando. O Antigo Testamento pode se comparar também como um fundamento. Como é que eu vou ensinar o novo se eu não conheço o velho? Então é mais ou menos tentar construir uma casa pelo telhado. Eu não conheço a base. Eu não conheço a história dos hebreus. Eu não sei nem quem foi Abraão. Né? Aí eu vou lá ler na carta de Paulo aos Gálatas, que ele fala sobre a justificação da fé, né? E que Abraão não foi justificado pela obra, que foi o sacrifício do filho Isaac. Abraão foi justificado pela fé. Aí Paulo escreve isso aos Gálatas. Tá, mas aí eu não conheço Abraão, eu não sei quem foi Jacó, eu não sei quem foi Isaac. Tipo, eu vou ficar viajando. O que Paulo está falando? Agora, se eu conheço o Antigo Testamento, eu sei quem foi Abraão, eu sei quem foi Isaac, eu sei quem foi Jacó, aí tudo faz sentido. Está dando para entender? Então não tem lógica eu querer abortar o Antigo Testamento. Não existe isso. Eu só preciso colocar cada coisa no seu devido lugar. Está dando para entender? Então toda a Escritura é divinamente inspirada. E ela foi inspirada para que os homens pudessem escrever. Né? Ela é totalmente verdadeira. Jesus Cristo disse, né? João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ela é a verdade. Jesus é a verdade. Eu costumo sempre dizer, né? Que Jesus e a palavra, os dois são a mesma coisa. Jesus é o verbo. O princípio era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo, no original em grego, é a palavra logos. E logos significa palavra revelada. Então, Jesus é a palavra revelada. Né? Então, Jesus ele é a própria palavra. Então, quando eu carrego a minha Bíblia, eu estou carregando Jesus debaixo do braço. Jesus é a palavra. Então, e ele também é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, como ele é a verdade, a Bíblia, ela só contém a verdade. Aqui não existe mentira aqui. Tudo que está aqui é verdade. Por isso, eu posso crer e confiar sem nenhum tipo de problema, preocupação. Amém? A Bíblia ela foi escrita por aproximadamente 40 escritores, tá? Aproximadamente 40, entre homens, mulheres. Era para ter deixado separado aqui um negócio. E o pastor Christian, aqui. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores, né? E no começo ela foi escrita em pedras, foi escrito em pergaminhos. Esse pergaminho, eles eram fabricados de um papel chamado papiro, que era fabricado com uma planta muito comum à época, que era o junco. Vocês vão ver na Bíblia que o rio onde Moisés foi encontrado, né? No rio do Egito, Rio Nilo, né? No Rio Nilo, ele era cheio dessa vegetação, chamado junco. Então eles pegavam essa planta, amassavam ela e da fibra dela eles faziam o papiro, que era um tipo de papel. Então uma grande parte da Bíblia foi escrita no papiro. E também era utilizado na época couro de animais, né? Eles pegavam o couro do animal, passavam por todo um processo e depois que estava seco, eles escreviam. Então, o Antigo Testamento foi escrito basicamente, em grande parte, principalmente o Pentateuco, né? Pedra, papiro e couro de animal, né? E eles faziam esses pergaminhos, assim, tipo, era como que um rolo, né? Um rolo. Lembra quando Jesus entrou no templo, ele pegou o rolo do livro de Isaías, né? E ele declarou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, né? Ele pegou o rolo, um rolo, provavelmente é o papiro ou do tecido de animal, né? Nós utilizamos a Bíblia que os evangélicos utilizam,
ela tem aproximadamente, são 60 livros. Agora o pastor que estudou branco. 66, né? 66, deu branco. 66, 40 escritores, 66. 66 livros, né? Nós não utilizamos alguns livros que a Bíblia Católica utiliza. Né? A Igreja Católica, a Igreja Romana, ela utiliza alguns livros a mais que nós consideramos apócrifos, né? Quais são esses livros, né? Os livros de adições ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Epístola de Jeremias, Canção dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés, primeiro e segundo Macabeus. Então são considerados livros apócrifos. Por que nós não utilizamos esses livros? Porque houve um concílio na cidade de Trento, na Itália, no ano de 1546. No ano de 1546, teve um concílio na cidade de Trento, lá na Itália, onde líderes religiosos da época se reuniram para decidir quais livros iriam fazer parte do cânon sagrado. Para quem não sabe, a Bíblia não era um livro como a gente tem hoje. Aqui dentro tem 66 livros. A Bíblia eram livros separados, eram pergaminhos separados. E eles decidiram, depois com a indústria gráfica, né? Se eu vou pesquisar no Google, você vai ver quando é que a indústria gráfica surgiu. Não sei se o irmão sabe, mas é coisa de mais recente, né? Na época de Jesus não tinha indústria gráfica ainda. Então, quando surgiu a indústria gráfica, depois é que decidiram fazer tudo, juntar tudo e fazer um livro só. Nesse concílio, em 1546, foi feita essa reunião e os líderes evangélicos da época decidiram escolher 66 livros. E os católicos decidiram pegar alguns livros a mais. Por isso que tem essa diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica. Por quê? Qual é o ponto de vista dos evangélicos, né? Por ter tomado essa decisão de deixar esses livros de fora. Chamados protestantes, né? Você sabia que nós somos chamados de protestantes? Eu não concordo. Que negócio é esse de pagar indulgência? Quem que disse que pagando um pedacinho no céu vai conquistar o céu? Que negócio é esse de extrema unção? Quando eu vou orar pelo doente, eu vou orar para ele ser curado, não para ele ir para o céu. Que negócio é esse que Maria subiu ao céu? Se a Bíblia diz que só o Filho do Homem que desceu e que subiu. Né? Onde é que está escrito na Bíblia? Então nós protestamos aquilo que não está na Bíblia. Entendeu? A gente discorda. Então, o ponto de vista dos evangélicos: geralmente aceitam os apócrifos como possuindo material de valor literário e histórico, né? Os evangélicos aceitam esses livros como material literário. Só uma coisa, que eu estou vendo que vocês estão muito quietinhos. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Podem levantar a mão. Pode discordar e pode fazer pergunta. Amém? Que é a aula, que não é culto, tá? Vocês podem perguntar, podem interromper a hora que quiser. Se eu estiver falando muito rápido, vocês também me falam, pastor, está falando muito rápido. Que a gente às vezes usa um modo acelerado, né? Tá bom? Então os evangélicos aceitam como material literário, como material histórico, né? Nesses dias eu visitei uma irmã da igreja adventista, ela é advogada e ela tem muito material em casa. E ela perguntou: pastor, você já leu a história de Santo Agostinho? Eu ainda não li. Eu disse para ela: pai, pastor, você deve ler, porque é muito bom o conteúdo dele. É um santo que viveu na época lá de 300, 400 depois de Cristo. Não é um dos santos que a gente vê aqui na Bíblia, né? Não era Paulo, não era Pedro, mas era um santo também da época. Que santo, na verdade, é quem se separa para Deus, né? Mas é um cara que se destacou, Santo Agostinho. Ele é muito conhecido e tem muito material histórico dele, relatos dele, estudos. Então, quem tiver a oportunidade, né? Dizem que é maravilhoso a história dele, o conteúdo dele. Então, aqui é a mesma coisa, os apócrifos podem ser usados como material histórico. Agora, os evangélicos não assumem como parte do cânon sagrado. Por quê?
Porque escritos têm sido eliminados das modernas edições por causa de alguns argumentos. Primeiro, nunca foram citados por Jesus. Duvida-se que os apóstolos em algum momento tenham citado esses textos. Segundo, a maioria dos primeiros pais da igreja consideravam eles como não inspirados. Então, os primeiros pais da igreja não consideravam eles inspirados, então não aceitaram. E essas informações vão passando de geração para geração, até chegar ao ano de 1546, quando essas informações estavam fresquinhas ainda. Não. Se os nossos pais na fé não aceitavam, por que nós vamos aceitar? Não faziam parte do cânon hebraico antigo. Quarto, quando comparados aos livros canônicos, os apócrifos, por sua qualidade inferior, se revelavam indignos de ocupar um lugar nas Sagradas Escrituras. Outra coisa, normalmente, eu já tive a oportunidade de ler Eclesiástico, não é Eclesiastes. E eu peguei um versículo uma vez que ele contradizia a Bíblia. Então, a Bíblia não tem contradição. Qualquer ensinamento que contradiz a Bíblia não pode ser bíblico. Porque a Bíblia não tem contradição. Deus, ele não muda. O que ele falou é sempre a mesma linha. Não tem contradição. Está dando para entender? Então, isso também prova que o livro não pode ser confiável. Então, aqui são algumas evidências. Você pesquisar na Bíblia. Agora, o Ministério Internacional da Restauração, por exemplo, que é uma igreja que eu tenho como referência, o apóstolo René Terranova, eles celebram a festa de Hanukkah, que é também conhecido como a festa da dedicação. E Jesus participou dessa festa. Está na Bíblia, no Evangelho de João, fala que Jesus participou da festa da dedicação, que é uma festa bíblica que tem no Antigo Testamento, chamada Festa das Luzes, né? A festa de Hanukkah. No Antigo Testamento não tem material, na Bíblia, na nossa Bíblia, não tem material sobre a festa de Hanukkah. Mas em 1 Macabeus, 2 Macabeus, que é um livro apócrifo, que está na Bíblia Católica, tem bastante conteúdo sobre Hanukkah. Então eu posso usar como material histórico, entendeu? Porque realmente essa festa existe. E é comemorada lá em Israel até os dias de hoje. Comemorada anualmente. É uma das festas bíblicas tradicionais do povo de Deus, né? Então, veja que, como material histórico, não tem nada de errado a gente usar. Mas os evangélicos decidiram que para material canônico, não. Está dando para entender? Uma curiosidade, vocês vão ouvir falar muito sobre a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta foi o último material bíblico, vou falar numa linguagem que vocês entendem, né? Que foi descoberto. Agora eu não me lembro se foi no Mar Mediterrâneo ou no Mar Morto. Eu acho que foi no Mar Mediterrâneo. Eles encontraram, esse material estava guardado, escondido lá dentro de uma caverna. E é o que tem de mais recente descoberto de arqueologia. Então, o material que foi descoberto assim intacto. Então, muito do que se tem hoje nas Bíblias atuais é extraído da Septuaginta, né? Porque é um material mais contemporâneo, que foi descoberto, intacto, né, da Bíblia, partes da Bíblia, né? Então, quando você ouvir falar, a Septuaginta, a versão da Septuaginta, não sei o que da Septuaginta, o que é a Septuaginta? Esse material que foi descoberto lá no Mar Mediterrâneo. Você pode dar um Google lá e pesquisar. E que é um material extremamente aceito, porque foi descoberto intacto lá, sem nenhum tipo de... né? Não sei se vocês sabem, ao longo da história, inúmeras vezes tentaram queimar, né? Tentaram destruir a Bíblia, destruir os pergaminhos, mas não conseguiram, chegou até nós, né? Então, e um aluno perguntou na terça-feira, né? Pastor, alguém me disse, como que eu posso confiar na Bíblia? Como que eu posso acreditar num livro que tem tanto tempo, né? O primeiro livro da Bíblia foi Jó. A nossa Bíblia aqui não está em ordem cronológica, tá? Não é Gênesis, o primeiro livro é Jó, tá? E como que eu vou ter certeza que algo que tem quase 6.000 anos, né? Eu vou confiar nisso, né? Aí eu respondi, claro,
Hoje, através da ciência, né, uma Bíblia como essa, a Bíblia Thompson, ela está cheia de suplemento arqueológico, né? Aqui, ó, a foto do tanque de Siloé, né? Lembra lá onde Jesus fez o milagre, né? Tem as fotos. Se você for lá em Israel hoje, você consegue tocar, ver lá o túmulo onde Jesus foi enterrado. Então, você vai ver lá, se for lá em Éfeso, você vai ver as vigas lá onde ficava o templo da rainha Diana, deusa dos Efésios, né? Se você for lá em Roma, você vai ver o Coliseu, onde os cristãos eram lançados vivos para ser devorados pelos animais. Então, hoje tem muito suplemento arqueológico que vai comprovar a nossa fé. Nossa fé não é uma fé besta, idiota. Ela tem, a ciência hoje prova. Só que, e assim também, se eu for estudar arqueologia, você vai descobrir como é que eles fizeram para fazer com que a Bíblia se preservasse e chegasse até os dias de hoje. Tem explicação para tudo. Só que nós que somos da fé, depois que você tem um encontro com Deus, o Espírito Santo de Deus vai morar dentro de você, que você ouve a voz dele. Eu pergunto para você, eu preciso de suplemento arqueológico? Eu preciso de prova? Eu preciso que alguém me prove alguma coisa? Responde para mim, sinceramente. Eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de prova nenhuma, eu não preciso de suplemento arqueológico. Eu precisava quando eu era ateu, eu era um católico ateu. Eu era católico, mas eu tinha um monte de dúvida. Eu me lembro que quando eu me converti, meu pai na fé era meu sogro, seu Moacir, José Moacir, eu enchia ele de perguntas. Eu queria saber de tudo. Eu fazia um monte de perguntas. Né? Por quê? Porque eu era um católico meio ateu. Eu queria saber o suplemento arqueológico, né? Mostra para mim lá a escavação lá que tem lá no terreno do Egito, lá da época do faraó. Eu quero saber onde é que está isso aqui. Mostra para mim, porque eu não estou acreditando. Então eu era assim, eu confesso a minha fraqueza, até eu ter um encontro real com Deus. Porque depois que você tem um encontro real com Deus, que você ouve a voz dele, acabou-se. Isso aqui agora é só, está dizendo, é suplemento, né? É um complemento, mas eu não dependo mais disso. E essa é a explicação que eu tenho que dar para essas pessoas que vêm perguntar, cadê a prova? Me prova isso. Onde é que está a prova que isso aqui realmente é verdade? Meu irmão, nós realizamos na nossa igreja lá um encontro lá chamado Face a Face com Deus. A hora que você tiver um encontro com Deus, minha irmã, você não vai querer nem saber nada disso. Porque vai ser tão tremendo o teu encontro com Deus, vai ser tão maravilhoso, que isso daí vai virar detalhe. Amém? Agora tem um novo encontro para homens, né, que é o famoso Legendários, né? Que os homens vão para a selva e vão ter um encontro com Deus. Eu e o pastor Léo estamos se preparando aí, já estamos na fila, né, Léo? Logo, logo. O duro é o bolso, né, Léo? Tem que investir no bolso, né? Mas para se encontrar com Deus vale a pena qualquer investimento, né? E todos que estão fazendo nós acreditamos que é um novo movimento do Espírito Santo para homens, né? E os homens que têm participado, obrigado, irmão. Os homens que têm participado desse movimento, chamado Legendários, né? Estão voltando de lá transformados, né? E eu quero ter um novo encontro com Deus, eu quero ter uma nova transformação. E todo mundo merece um pastor renovado, né? Todo mundo quer. Pastor renovado é uma bênção. O pastor ficar meio desatualizado da BO. Então, amados, a verdade é que o encontro com Deus muda tudo, né? Aquela mulher samaritana lá no poço, né? Ela conhecia um Deus que ela não de ouvir falar. Quando ela se encontrou com Jesus no poço, a vida dela foi completamente mudada. Ela saiu pela cidade toda. Olha, vem ver. Será que é ele? É ele. Ela foi mudada. Por quê? Porque ela se encontrou com ele. E é tudo que as pessoas lá fora. Então, essa deve ser a nossa palavra. Incentivar as pessoas a se encontrar com ele. Pela Bíblia, Deus fala conosco. João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, né? Então, através da Bíblia, Deus fala com a gente, né, amados? Eu ensino assim, ó, Deus fala com a gente pelo menos de 7 maneiras diferentes. Deus fala com a gente através do sussurro do Espírito Santo que fala no nosso coração. Deus fala com a gente através de sinais. Deus fala com a gente através da natureza. Deus fala com a gente através de profetas, pregadores,
homens de Deus. Deus fala com a gente até através do filho, da filha, da esposa. Então, de várias formas Deus fala com a gente. Mas a principal é através da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo Deus. É o próprio Deus falando. Porque a Bíblia ela é chamada de a palavra de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo, estou ouvindo Deus. Então, isso aqui é algo simples demais, mas que nem todo mundo pratica, né? Embora está escrito lá no Salmo de número 1, né? Medita na palavra de Deus de dia e de noite, né? Então farás prosperar o teu caminho, né? Nem todo mundo medita. E alguns meditam de dia, outros só à noite, outros de vez em quando, outros nunca. Então, eu preciso, se a Bíblia é meu manual da fé, eu preciso interagir com ela, né? Claro, hoje tem recursos, você pode usar a Bíblia em áudio, né? Eu escuto muito áudio. Estou fazendo café da manhã, boto a Bíblia em áudio e vou ouvir o áudio. Remi o tempo, porque os dias são maus, né? Então eu escuto muito áudio, estou sempre com fone de ouvido o dia todo. Um dia perguntaram para mim, por que tu usa tanto fone de ouvido, pastor? Que eu estou o tempo todo ouvindo a palavra. Se não é a palavra, é louvor, né? É o dia inteiro. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por que tem pessoas que têm mais fé e outras têm menos fé, né? Como diz o pastor Dalci, tem crente e pouca fé. É que não tomou muito café de manhã cedo. Não, porque não ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir. É simples assim, né? Quem ouve mais a palavra vai ter mais fé. Então a Bíblia jamais muda, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Disse Jesus em Mateus 24:35, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eu gosto muito de citar esse texto, que eu acho um texto muito forte. Apocalipse 22, os últimos versículos da Bíblia, vai dizer assim, ó, Apocalipse 22:18. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente cedo vem. Então aqui, esse texto que eu li, ele faz parte de Apocalipse. Mas eu gosto de ler esse texto como se eu estivesse lendo para a Bíblia inteira. Não só Apocalipse. E aqui ele está dizendo, Deus está falando que se alguém acrescentar alguma coisa, quando eu estiver ensinando vocês, eu acrescentar alguma coisa que não está aqui, Deus vai acrescentar as pragas que estão nesse livro na minha vida. E se alguém tirar alguma coisa do que está aqui, eu vou omitir uma informação. Eu vou omitir algo. Deus também vai tratar com essa pessoa. Então eu não posso nem omitir nem tirar. O que está aqui tem que ser ensinado, irmãos. Não doa quem doer. Eu gosto de uma frase, é um tipo de um provérbio, né? Que diz assim, pregue a Bíblia toda para o homem todo em todo tempo. Eu gosto dessa frase. Pregue a Bíblia toda para o homem todo em todo tempo. Então é a Bíblia toda. Gostando, não gostando, prega tudo, ensina tudo, né? Então, tem pessoas que dizem assim, se alguém vai com uma... Só uma situação, tá? Isso aqui não tem nada a ver com ninguém, nem com vocês, nem aqui, em nenhum lugar, mas só uma situação. Alguém comenta assim, pastor Cristo prega sobre prosperidade, então ele é pregador da prosperidade? Não. Porque eu não prego só sobre prosperidade. Eu prego tudo que a Bíblia ensina. Se tiver perdão, eu vou pregar sobre perdão. Se tiver amor, eu prego sobre amor. Se tiver reconciliação, eu prego sobre reconciliação. Se tiver o assunto da prosperidade, por que não pregar? Que também está escrito aqui. Então, tudo que está aqui eu tenho que pregar. Agora, tem aquele pregador que diz, o pregador da prosperidade. Por quê? Porque ele prega só prosperidade. Está dando para entender? Ele não prega outra coisa. Ele prega só prosperidade. Aí essas pessoas, ao menos que tenham chamado de Deus para fazer só isso, né? Então, alguma coisa está meio esquisita, porque ele está pregando só uma coisa da Bíblia.
E eu não fui chamado para pregar só uma coisa. Possa ter alguém que foi, mas eu não fui. Eu fui chamado para pregar toda a Bíblia. Está dando para entender? Então, eu, quando estiver falando sobre prosperidade, eu falo com a maior naturalidade e tranquilidade. Por quê? Porque eu não ensino só isso. Eu ensino tudo. Por que eu não vou ensinar o que está aqui? Né? Então, deu para entender? A Bíblia aponta para Jesus. Por que eu devo confiar na Bíblia? Porque ela aponta para Jesus. João 5,39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Quando Jesus falou examinar as Escrituras, ele não estava falando do Novo Testamento. O Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda. Ele estava falando do Velho. Então, o próprio Jesus já estava recomendando: examine a Escritura, porque você vai ver que ela fala de mim. Por exemplo, você sabia que o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico? Quem aqui já ouviu falar que o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico? Por quê? Porque ele é o profeta que mais traz revelações acerca de Jesus Cristo. Por isso ele é chamado de profeta messiânico. Não é o único. Miqueias, né? Tantos outros profetas, quase todos citaram Jesus. Mas Isaías foi o que mais citou. Então a Bíblia, já no livro de Gênesis, ela já fala de Jesus. Lembra? Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou: olha, da descendência de uma mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça, serpente. Quem é esse homem que vai nascer da descendência de uma mulher e que vai pisar na cabeça da serpente? A gente até cantou uma musiquinha da noite aqui, né? Para pisar na cabeça da serpente, né? É Jesus, né? O capeta ia pisar no calcanhar, né? Mas havia um que ia pisar na cabeça. Esse é Jesus. Então, lá em Gênesis, a Bíblia já falando de Jesus. Jesus é o personagem principal da Bíblia. Toda a Escritura aponta para Jesus. Toda a Escritura testifica de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o Filho unigênito. Ele é o personagem principal. A minha esposa não gosta que use essa palavra personagem. Eu quero que alguém me ajude, né? A nossa professora Ana Cristina ali. Qual é a palavra que nós podemos usar na língua portuguesa para substituir, Ana? Tirar o personagem de fora, porque ela diz que Jesus não é um personagem. Eu não consegui encontrar uma palavra ainda, mas vou encontrar uma palavra na língua portuguesa para substituir. Mas vocês estão entendendo, ele é o principal. Vocês me ajudam, pensa aí que vocês vão encontrar, né? A Bíblia nos traz vida. João 7,38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Gostei dessa frase, a Bíblia nos traz vida. Amados, presta atenção no que eu vou falar. Se um dia você passar por um luto, por uma perda, por uma crise muito grande, que for muito dolorido, tomara que ninguém passe em nome de Jesus, amém. Mas se algum dia você passar, nunca esqueça que o maior remédio deixado por Deus é a Bíblia. Pode até que seja diagnosticado a necessidade de você ter que tomar um remédio. O que eu não condeno. Porque se Deus deixou a ciência, deixou os médicos, e um remédio vai ajudar você a se levantar, a se erguer e superar aquela crise, aquele problema, não tem problema. Deus deixou os médicos, já tinha médico na época de Jesus, Lucas foi médico, né? Eu falei aqui ontem à noite, Timóteo estava com um problema no estômago, e Paulo não orou pela doença do estômago de Timóteo. Paulo mandou ele tomar água com vinho, para poder ser curado. Então Deus deixou a ciência, não tem nada errado. O meu filho, ele é autista, e ele não foi curado do autismo com uma oração, e o pai dele é pastor, e crê no milagre. Ele foi curado com as terapias, com pedagoga, psicopedagoga, fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional, professor de educação física, nutricionista. Foi essas pessoas que curaram meu filho. Meu filho hoje já está indo para está com 9 anos de idade, está na 3ª série,
está acompanhando os alunos e ninguém mais nem percebe que ele tem alguma deficiência. Mas ele nem falava. E hoje fala. E foi quem? Foi as pessoas que Deus usou. E tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Porque nós somos um corpo e a Bíblia diz que se alguém disser, eu não posso dizer que eu não preciso do olho, eu não posso dizer que eu não preciso do nariz, eu não posso dizer que eu não preciso da boca, porque todo mundo no corpo é importante, está dando para entender? Então os médicos também são importantes, psicólogos também são importantes, os terapeutas também são importantes, né? E também os neurologistas também são importantes, está tudo certo. Agora, nada é mais poderoso do que a Bíblia. Eu já tive momentos da minha vida que eu tinha tudo para estar numa cama, mas numa cama, uma deprê, que nem Davi se trancou numa caverna, que nem Jonas, que nem Elias se trancou na caverna e queria morrer por causa daquela né? A Jezabel. Eu quero morrer, tira essa mulher da minha vida, que ela queria a cabeça dele, né? Então, o cara por causa de uma mulher, o cara queria morrer, é complicado, né? Então, que se eles, né, o próprio Jesus no jardim do Getsemane chegou a suar gotas de sangue, se Jesus passaram por esses momentos de crise, de luto, quem sou eu? Né? Agora, a palavra de Deus ela tem um poder sobrenatural. Né? Para mim não existe nada mais poderoso. Você pega lá bota lá a Bíblia em áudio lá, escuta lá uns 10 capítulos, bota 20. Se a pessoa está na depressão mesmo, né? Vamos botar a pessoa na deprê mesmo. Bota lá uns 20 capítulos, mas bota seguido, bota o áudio lá, uns 20 capítulos. Olha, se aquela pessoa não ressuscitar, manda falar comigo depois. Porque 20 capítulos no áudio ali vai dar uma coisa na pessoa. Alguma coisa vai dar. Porque o nosso espírito, amados, ele vem de Deus. E quando ele se conecta a Deus, ele acorda, ele desperta. Por que está escrito na Bíblia, desperta tu que dormes? Porque o espírito adormece. E tem um monte de gente dentro da igreja que está literalmente dormindo espiritualmente. A pessoa senta, vem no culto, assiste o culto e vai embora do mesmo jeito que entrou. Porque ela está dormindo. E a pessoa que está dormindo, ela só vai captar depois que ela acordar. Vocês concordam comigo? Tenta falar com o teu filho dormindo na cama. Não vai receber. Então tem pessoas que precisam de uma dose, um impacto, para acordar. E depois que acorda, aí vai, né? Vem carralco, depois que pega, vai embora. Né? Então experimenta botar uns 20 capítulos de Bíblia lá e bota. Meu Deus, vai dar é que nem glicose na veia. Porque o alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. O corpo precisa do feijão, do arroz, do macarrão, precisa de uma carninha sopada, um ovo cozido, né? Para dar um gás, né? Tem alguém aqui que gosta de peixe? Mas o espírito, amados, ele se alimenta da palavra. Não tem outra coisa. É o principal combustível, né? Ela traz vida. E a Bíblia nos mostra a vontade de Deus. A Bíblia mostra o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então a Bíblia ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma do espírito, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Não é à toa que ela é chamada de espada do Espírito, né? Que ela é uma arma. A Bíblia é uma arma. Essa semana, na sexta-feira à noite, tive a oportunidade de participar de uma live. O irmão Egberto, ele é líder do Ministério de Intercessão do Ministério de Casa do Pai, em Brusque, onde tem o meu filho na fé lá, o pastor Maclodes. E a gente comentava que muitas vezes nós recebemos contra-ataques do inimigo, e o inimigo ele sopra dardos na nossa mente, né? Dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado do maligno? São vozes, são pensamentos que vêm na sua mente e você precisa reagir a esses pensamentos. Eu preciso pegar o escudo da fé para bloquear esses dardos. Então, como é que eu faço? Né? Eu estava dando um exemplo. Quando vem um pensamento, segunda-feira tem um boleto para pagar,
E esse boleto é grande, irmã Dora. É grande e eu não tenho dinheiro. E segunda-feira é amanhã. E agora? Aí o diabo vem, ó, você está lascado. Você está perdido, eu quero só ver. Nessa hora eu tenho que declarar a palavra. Eu tenho que dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai me dar uma solução. O Senhor está comigo, Ele é meu Deus Emanuel. Ele disse, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Está dando para entender? Quando vem a notícia do médico, né? Quando vem alguma coisa ruim, eu tenho que usar essa palavra para me defender. Agora, se eu não reagir, se eu não citar a palavra, se eu não fizer nada, o diabo ele me destrói. Pode falar. Eu estou com uma depressão feia. E o inimigo ele vai na mente aonde que a gente vai fugir. E às vezes já aconteceu. E agora aquele dia 9 tem maus pensamentos, né? Sim. Para me jogar para baixo. E eu declaro, não tem lugar para finanças mais. O Senhor já me curou. Amém. Amém. Fala com a boca, né? Que a espada do Espírito ela tem que estar na boca. E uma coisa que Deus estava me lembrando essa noite, eu estou encerrando, tá, queridos? Existe um espírito de tristeza, tem nada a ver com depressão, tem nada a ver com tristeza, e nem com desânimo, é um espírito de tristeza. Esse espírito, é claro, um demônio, né? É um espírito que ele vem, e ele começa a produzir uma tristeza. Se você não reagir, ele domina a tua alma, né? E a pessoa cai. Então eu preciso reagir. Quando você sentir que está vindo uma tristeza do nada, assim, do nada. Ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa saudável, está tudo bem. E de repente vem uma tristeza, parece uma angústia, uma coisa ruim, tá vendo? Um sentimento, uma coisa ruim. É um espírito que está ali. Às vezes pode ser até que eu dei uma brecha também, né? E esse espírito vem. Eu tenho que reagir, eu tenho que lutar, eu tenho que dizer, Senhor, eu rejeito esse espírito, eu rejeito toda a tristeza, eu rejeito o desânimo, eu rejeito esse sentimento, porque Deus não me deu espírito de tristeza, Deus me deu espírito de poder, de amor, de moderação, de alegria. Meu Deus é um Deus alegre, o fruto do espírito é alegria, a alegria está dentro de mim. Só que se eu não reajo, amado, se eu não falo nada, se eu fico, de braços cruzados, esperando o diabo me derrotar, ele vai derrotar. Porque ele veio para isso, ele veio para roubar, matar e destruir. Então eu tenho que, tão importante como conhecer a Bíblia, é usar ela. Eu tenho que usar, ela é uma arma. E essa arma é para usar, tanto na defesa como no ataque. Né? O pastor Tiago, meu irmão, pregou no culto domingo passado lá em Canelinha, e ele estava explicando como é que Davi fez para vencer o gigante, Golias. Antes dele derrubar ele com a pedra, ele já falou com a boca, hoje mesmo você vai cair. Ele falou para o gigante, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo, fique sabendo que você vai cair. Ele falou com a boca. Ele falou e o cara caiu. Mas antes de cair, ele já falou que ia cair. Isso é fé, né? Ele usou a palavra, usou a arma. Hoje eu entendi, porque a Gabriela deve te lembrar, trabalhava no Senhor, uma agência, que a Gabriela era pequena ainda, o seu Miguel. Ele era um senhor que assim, bem simples, ele trabalhava de dia para comer de noite, mas ele andava pela estrada pulando e sempre alegre, cantando, e hoje eu entendo, eu olhava para ele e pensava, Deus, foi para trabalhar tanta alegria, mas ele era o Senhor que conhecia a palavra. A alegria estava no rosto dele. Ele assim, trabalhava, mas ele tinha uma alegria. Coração alegre formoseia o rosto, né? E essa alegria está disponível para todos nós. Só que a gente às vezes esquece disso que eu estou falando para vocês. E eu estou falando de causa própria, porque eu já apanhei do capeta também por não discernir. Às vezes falta discernimento do Espírito, é um dom que todos nós temos que orar e pedir a Deus. Porque às vezes não consegue discernir. Às vezes você acha que você está triste por alguma coisa que aconteceu. Não. E às vezes não é. É um espírito. E eu tenho que discernir para poder reagir. Porque se eu achar que eu estou triste porque a alma... Tem hora que é a alma. Aí eu tenho que fazer o que a Bíblia diz, né? O salmista viu que a alma dele estava bem abatida. Ele disse, bendigam minha alma ao Senhor. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios.
É Ele que sara as tuas enfermidades, Ele que te redime da perdição, Ele que te coroa como uma águia, né? Salmo 103, né? Então o salmista ele dizia: por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, eu ainda louvarei. Então isso aí é quando eu reconheço que é a alma. Mas tem hora que não é a alma, tem hora que tem um espírito. E quando é o espírito eu tenho que repreender ele, porque senão não vai embora. Ele fica ali e ele vai te botar para deprender. Aqui, eu acabei esquecendo aqui, eu só vou ler para vocês, depois na apostila já está escrito, tá? Só vou ler para vocês aqui um complemento aqui da Bíblia que eu não citei, tá? Só vou ler e a gente encerra, tá bom? Porque já deu o nosso tempo aqui hoje. Ao comparar as diferentes cópias do texto da Bíblia entre si, com os originais disponíveis atualmente, menos de 1% do texto apresentou dúvidas ou variações. Portanto, 99% do texto da Bíblia é puro. Vale lembrar que o mesmo método, conhecido como crítica textual, é usado para avaliar outros documentos históricos, como a Ilíada de Homero, por exemplo. Então, fazendo estudos científicos, pegando material bíblico, pergaminhos lá de 1900 antigamente, comparando com os atuais, descobriram que a diferença é de apenas 1%. Né? Isso traz uma confiabilidade. Né? Nós podemos confiar na Bíblia que tem na nossa mão. Para quem é mais detalhista aqui, também pode dizer que é de uma certa forma uma escola de líderes, né? Porque todo mundo está sendo treinado. Hoje você baixa aplicativos da Bíblia de Strong, que é a tradução do grego. Né? Tem aplicativos que são pagos, né? E você consegue traduzir a palavra do grego no original. Então isso é interessante, que daqui a pouco você vai pregar numa célula, dependendo da mensagem, se for uma pregação textual, se tem alguma palavra-chave ali na pregação, que aquela palavra vai fazer toda a diferença, você pode pesquisar lá no original em grego, para ver os outros significados daquela palavra. E isso você vai utilizar para incrementar a pregação. Amém? Para deixar ela mais, no grego, no original, no hebraico está escrito, diz isso. Então aquilo vai mais. Em suma, Deus é simples, o Evangelho é simples, eu não preciso complicar. Amém? Amém. A Bíblia é considerada o livro mais vendido do mundo. Quando essa apostila foi escrita, né, que já está desatualizado, estimava-se que aproximadamente 11 milhões de exemplares de maneira integral já tinham sido vendidos, 12 milhões de Novos Testamentos e ainda 400 milhões de brochuras com extratos dos textos originais. A divisão em capítulos foi introduzida pelo professor universitário parisiense Stephen Langton em 1227. Então, em 1227 é que foi criado essa divisão em capítulos, né? A Bíblia não tem capítulos e não tem versículos. Isso foi criado pelo homem, né? A Bíblia é toda corrida. Então, isso foi criado em 1227. Que viria, esse homem veio ser eleito bispo de Cantuária, pouco tempo depois. A divisão em versículos foi introduzida em 1551, né? Em capítulos, 1227, em versículos, 1551, pelo impressor parisiense Robert Stephanus. Ambas as divisões tinham por objetivo facilitar a consulta e as citações bíblicas, e foi aceita por todos, incluindo os judeus. Imagine que antes de 1227 nós não tínhamos essa facilidade de ter um capítulo, né? E depois de 1551 tem o versículo, né? Hoje, quando o pregador vai pregar o capítulo tal, versículo tal, é uma maravilha, né? Mas não existia isso, né? E por que tu falaste antes que a Bíblia não começa em Gênesis, começa em Jacó? Não. Jó é o primeiro livro. Que sentido faz isso se Deus fez a terra, Adão e Eva, como é que vai começar em Jacó se foi depois de Jó? Não, porque cronologicamente, se tu for estudar o livro de Jó, tu vai ver que ele foi escrito antes de Gênesis. Então, o livro foi escrito antes de Gênesis. Ah, tá. Deixa eu colocar o Gênesis para fazer sentido, né? Sim, porque Gênesis fala da origem de todas as coisas. Por isso que na nossa Bíblia o primeiro livro é Gênesis. Mas, historicamente falando, o mais antigo é o livro de Jó. Entendeu? O mais antigo. Colocar o Gênesis na frente para nós entendermos. Né? Isso, exatamente. Mas... Alguma dúvida? Com exceção...
É porque talvez eu não usei as palavras certas. É que eu não. Falou lá atrás, eu lembrei agora que estou falando sobre isso aí. É porque eu não usei as palavras certas, né? Deu a entender que o primeiro livro que foi escrito foi Jó. Com exceção de alguns textos do livro de Esther e de Daniel, os textos originais do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, uma língua da família das línguas semíticas, hebraico e aramaico, tá? Tem alguns textos também que foi escrito em aramaico, caracterizado predominante pelas consoantes, né? Então no hebraico não tem vocais, no hebraico só tem consoantes. Tanto é que o nome de Deus em hebraico é JHVH, né? Que no português aportuguesaram para Yahvé ou Jeová, né? Que na língua portuguesa é eu sou. Quando o povo perguntou para Moisés, né, qual é o teu nome? Diga para eles que eu sou, está te enviando. Eu sou, em hebraico é JHVH, porque no hebraico não tem vogal, né? Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, sem a inclusão dos apócrifos, estavam compilados desde cerca de 400 anos antes de Cristo, sendo aceitos pelo cânon judaico e também pelos protestantes, católicos ortodoxos, Igreja Católica Russa e parte da Igreja Católica Tradicional. Os 39 livros do Antigo Testamento. É muito importante para o entendimento desse estudo que você creia na veracidade da Bíblia Sagrada, porque ela é a Palavra de Deus. Amém? Então encerramos por hoje. Passei 15 minutinhos, porque também a gente começou 15 minutos atrasado. Amém? A partir da semana, daqui a 15 dias, né, nossa próxima aula, você já vai estar com a apostila na mão, tá? Não vai ter mensalidade. Eu não pretendo fazer chamada. Por que eu não quero fazer chamada? Porque eu quero fazer assim, algo mais informal. Não quero fazer tão formal, né? E se acontecer, por algum motivo, de alguém faltar a aula, as aulas estão sendo gravadas. Eu vou pegar cada aula, eu vou dividir em duas, para não ficar muito longo o áudio, né? Eu vou dividir em 2, talvez até em 3 áudios, e o áudio eu vou disponibilizar no nosso grupinho. Se alguém quiser ouvir de novo, ou alguém que faltou quiser ouvir. Então, se alguém faltar, não precisa ficar preocupado. Faltei aula, ganhei falta, agora não posso mais ir. Não, venha. Tive 3 faltas, venha. Pode vir, não tem problema. Aqui, o importante é que você venha, tá? E se algum dia faltar, tem essa bênção que é a gravação, mas não dependa disso, né? Faça o esforço para estar aqui presente, que presencial é melhor. Alguém tem alguma dúvida? Vamos ficar de pé? Se tiver algum assunto que eu não souber responder, eu pesquiso com calma e depois eu trago a resposta, mas ninguém vai ficar com dúvida. Amém? Pedir para a Ana orar pela nossa aula de hoje, agradecer a Deus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor Jesus por estes momentos que se amém, Jesus, ouvindo o Senhor e aprendendo mais sobre a sua palavra. Amém. Ouvindo, Senhor, como nós podemos, Senhor, nos proteger e também, Senhor, como falar, Senhor. Amém. Obrigada por cada momento, por cada palavra. Obrigada, Senhor, por ter plantado em nosso coração o desejo de aprender. Amém. Obrigada, Senhor, é o que nós sempre desejamos agradecer. Agradecer por tudo. Amém. 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 Deus abençoe vocês, viu?